Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite, família. Começaremos nossa pregação do dia de hoje. Primeiro, eu vou orar e vão abrir na Bíblia de vocês em João capítulo 4. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, meu Deus, coloca minha vida diante do Senhor, para que eu possa vir interpretar a Tua palavra de forma verdadeira, Senhor, de forma honesta, Deus, para que a Tua palavra, meu Pai, venha estar resplandecendo em nosso meio nessa noite, Senhor. Que o Espírito Santo possa vir a me usar, meu Deus, para que eu possa estar, meu Pai, comunicando a Tua palavra da forma mais verdadeira e honesta possível nesta noite, Senhor. Usa-me, meu Deus, e que possa, meu Pai, ser uma palavra de conforto, Senhor, exortação e até admoestação, se for da Tua vontade, no nome poderoso de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler João capítulo 4, né? Uma palavra que já foi pregada aqui também, né, pelo Lopes. E é quando Jesus encontra a mulher samaritana, né? E daí a palavra fala assim, ó, João 4, deixa eu ver de onde eu vou começar aqui. Vou começar do versículo 2. Né, do 3. Saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Em outras versões diz da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Ninguém, porém, perguntou, o que pretendes? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, que todos sabem o que aconteceu. A primeira coisa que eu quero desmistificar nessa pregação é o seguinte,
você não reconhece a palavra de Deus por arrepios, emoções, ou seja lá o que for, né? Porque muitas vezes nós vimos pessoas que ouvem uma palavra que muitas vezes até é herética ou herege, de um herege, e eles falam assim, até arrepiei, foi de Deus. A mulher estava de frente com Jesus. Eu acho que ela ia ter o pior arrepio da vida dela naquele momento. Isso não é dito na palavra de Deus, né? Então, aos emocionados, né, a gente desmistifica isso neste momento. Então, vamos pensar do seguinte. Hoje eu gostaria que nós víssemos essa palavra de uma forma diferente, né? Pois muitas vezes nós temos uma pessoa ou outra que falam da palavra do Senhor para nós, né? Por que eu falei do arrepio? Conversam conosco, nos exortam, falam sobre a palavra de Deus para nós, e uma palavra muito incisiva sobre aquilo que Deus quer falar para nós, sobre aquilo que Deus quer que nós mudemos, que Deus quer que nós avancemos para algo melhor, seja uma nova criatura, ou brilhe, como Paulo disse, né? Como estrelas, como as constelações no céu. Porém, o que acontece é que nós ignoramos muitas vezes por não sentir um arrepio de Deus, por não sentir que aquela palavra é de Deus. Então eu gostaria que nós colocássemos hoje na pele dessa mulher, né? E toda vez que você ouvir a palavra de alguém, seja boa ou ruim sobre você, você reflita e pense assim, ó, olha a samaritana. Eu lembro da tia Maria. Piadas internas, né? Então, a primeira coisa que devemos fazer, né, sobre isso, está em Romanos 12, versículo 3 ao 5. É a primeira coisa que eu quero explanar aqui, é isso. Por isso, pela graça que me foi dada, Paulo diz, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um, assim em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Cristo é um em todos, certo? Não devemos pensar mais do que nós realmente somos, né? Não devemos pensar de nós mesmos além do que nós somos, mas pensar moderadamente sobre o que nós somos. Veja a mulher samaritana, né? Nós estamos aqui lendo a palavra sobre ela e Jesus fala para ela, conversa com ela e fala para ela, pega água para mim. Se ela, sabemos que ela é uma mulher, como a própria palavra diz, pecadora, né? Ela não sentiu um arrepio, ela não se sentiu emocionada, nada. Ela simplesmente foi de acordo com a própria religião dela. A religiosidade da cabeça dela não permitiu com que ela ouvisse alguém que supostamente seria um inimigo da sua região. Os samaritanos, como diz aqui na palavra, né? Aqui diz assim que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Em outra versão fala que eles não usam nem os mesmos pratos que os samaritanos usam. Antigamente, no livro de Neemias, tinha Sambalate e Tobias, história, momento da história. Sambalate e Tobias, eles foram contra Neemias porque o rei permitiu que ele fosse lá começar a reconstruir Jerusalém. Através disso começou a grande briga entre samaritanos e judeus. Os samaritanos era o povo do Reino do Norte, da capital do Reino do Norte, Samaria, né? E quando a Babilônia atacou aquele lugar e despossou todos eles daquela terra, fez com que os assírios morassem ali, e depois trouxe alguns judeus de volta, e essa mistura de judeus e assírios fizeram
com que a palavra de Deus fosse distorcida e eles tivessem outras ideias sobre a palavra de Deus. Parece semelhante com o que está acontecendo agora, né? Isso não é novo, né? Porque a palavra de Deus ela tem tornado através da mistura do pecado, do santo e do profano, que hoje, infelizmente, as pessoas acham que pode misturar o santo e o profano, eles estão deturpando a palavra de Deus. E assim nasceu a Samaria, assim nasceram os samaritanos, né, que já não cumpriam mais de acordo com o que Deus tinha estipulado na palavra de Deus. Tanto que é o que é dito aqui na palavra. Era para se adorar em Jerusalém, mas eles adoravam no Monte Gerizim, né? E essa luta fez com que eles tivessem esse certo impasse entre os samaritanos e os judeus. E é através disso que há muito tempo atrás tem vindo essa discussão, e não uma discussão, essa inimizade entre samaritanos e judeus. Então veja bem, essa mistura tem atravessado gerações e até os dias de hoje tem atrapalhado completamente o reino, tem atrapalhado completamente a mente das pessoas por se afastarem de Deus e manter a vida de acordo com o Deus que eles têm criado. E essa mulher, ela tinha criado o Deus dela, segundo o povo que ela vivia e as pessoas que estavam ao redor dela, ao ponto do Rei da Glória estar ali na frente dela e ela não perceber que estava indo contra a própria salvação e a própria regeneração. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o irmão que está ao seu lado te corrigindo, falando algo para você de todo o coração, sendo a imagem de Cristo na sua vida, e você, pela sua insistência, pela sua arrogância ou seu autoconhecimento, ignora tudo aquilo e é como a samaritana. Aí o que acontece? Ela fala com ele fala com ela, e ela fala: mas por que você está falando comigo? Você é judeu, você não devia estar conversando comigo. Entenda, aquele irmão pode estar na hora certa e no lugar certo. Para você, aquilo pode ser coincidência. Mas veja bem, Jesus era um pregador itinerante. Você acha que ele não sabia que se ele saísse da Galileia e fosse... Ele não estava na Galileia. Que ele saísse dali, de Jerusalém, creio que era onde ele estava realmente, e fosse para Samaria, ele não sabia que ia chegar ao meio-dia? Ele não poderia chegar ou um pouco mais tarde ou mais cedo? Porque a hora das pessoas de bem pegarem a água, ou era de manhã, quando era a hora mais fresca, ou à tarde, quando era a hora mais fresca. Mas ele estava ali para falar com aquela mulher, naquele momento, naquele instante. Muitas vezes aquela pessoa está ali, sem querer, por ela mesma, sendo a boca de Deus para você. E a mulher insistia em jogar religião nele, insistia em ir contra a salvação que estava sendo dada para ela ali, de graça. E ele foi exatamente no meio do dia, quando não havia, né, porque o pegar de águas, lá vem a história de novo, o pegar de águas, né, era uma forma de socializar entre pessoas, porque era o momento em que as pessoas se encontravam, conversavam, e ela não podia ir nos horários, porque ela era uma mulher adúltera, e todos sabiam disso, né? Tanto que Jesus testifica isso a ela. Então ele não estava ali à toa. Nenhuma palavra que é dada a você, não estou falando de profecia e irmão que gira, e nada disso. Eu estou falando qualquer palavra que alguém fala com você, qualquer palavra que é dada a você, é dada por reflexão. Tem que ser dada por reflexão. Veja bem, o meu pai pregou aqui, né, sobre Tiago, capítulo 1, versículo 19, e essa palavra ela deixa bem claro.
Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Pronto para ouvir. A mulher estava ali, ela não estava pronta para ouvir. Ela estava pronta para debater. Ela estava pronta para colocar o ponto dela. Muitas vezes, você ora, busca, coloca diante do Senhor e está lá no seu quartinho de oração, seja lá qual for o lugar que você está orando, e de repente você sai de lá e comete uma atitude e uma pessoa qualquer chega e fala assim, eita, sua atitude não foi legal. Aí, o que você diz? Que pessoa chata, implicante, intolerante. Meu Deus do céu, dá até agonia. Ignora, bola para frente. Ou piora a situação, retrucando com a justificativa novinha em folha que você acabou de criar. O que acontece? A oração não vale de nada. Porque é o que a palavra de Tiago fala aqui, você não está pronto. Isso é algo moral. A sua oração não vai valer nada se não houver esforço. É preciso querer mudar. É preciso querer ser diferente. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Você está orando de porta fechada. Se você estivesse orando com porta aberta, alguém que é Jesus ia entrar, sentar, ceiar com você, você ia ceiar com ele, ia receber o que é necessário e renovar novamente a sua mente. Renovação da mente novamente. E essa mulher é um reflexo para nós da luta do ser humano contra o chamado de Deus. Não devemos lutar contra o chamado de Deus. E muitas vezes você está esperando no seu quarto em oração que desce um anjo assim, bota um tanto de fumaça lá, como as musiquinhas falam. Você sente um calafrio, um arrepio, Deus está ali, você começa a falar tremendo, ele te responde, filho meu. E não é assim. Muitas vezes a voz de Deus está na voz da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu tio, da sua avó, seja lá quem for. Está na boca daquela pessoa que não se deve ter em consideração. Está na boca daquela pessoa que para você é a escória. Mas ele falou a verdade para você. Mas já que ele é a escória, eu não passa pelo meu crivo. Aprendizado. Essa mulher, ela aprendeu com Deus. Devemos colocar na nossa cabeça. Se alguém falou e você fala assim, olha a mulher samaritana. Olha a mulher samaritana. Espera, pronto para ouvir, tardio para responder, tardio para se irar. Jesus falou algo esplêndido para ela, né? Porque ela enfiou religiosidade nele, quando falou, você é maior que Jacó? Né? Que para mim soaria como um insulto, né? Mas Jesus é Jesus. É o que o Nan está falando hoje cedo sobre ser Jesus em algumas situações, em relação à nossa vida, à nossa atitude e à atitude de Jesus. Eu até comentei, poxa vida, se eu fosse Jesus e Judas falasse, não, você podia ter vendido esse óleo e dado para os pobres. O que muitas vezes nós agimos é assim, você rouba, cara, você está roubando de Deus, furtando de Deus, retirando de Deus. Por que a falsa modéstia? Por que a falsa bondade? Mas Jesus não. Jesus se manteve calmo, mesmo sabendo que aquele era o traidor. Mantenha-se calmo, mantenha seu coração pronto para ouvir, tardio
para responder, tardio para se irar. Essa mulher é um exemplo para nós, porque ela, sim, foi insistente no seu pecado, até ser revelado a ela, e ela, vejo que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mesmo depois da revelação do pecado dela, ela ainda teve uma dura serviço, como se diz a palavra. Ela continuou naquela dureza de coração, na religiosidade, no modo samaritano de ser. Muitas vezes, Deus está esperando que você receba a pregação dele, a palavra dele no coração. Mesmo Isaías diz que ele não está com os ouvidos tampados, nem a mão fechada, né? Então, mesmo em pecado, Deus está pronto para ouvir a sua confissão, né? Para quê? Para que talvez você seja a pessoa que converta uma cidade inteira. Para que você seja a pessoa que antes mal falado seja a metanoia que vai mudar as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes você está gastando tempo orando para que o seu irmão e a sua família venham a ser convertida, mas você não mudou ainda o seu jeito de agir, sua forma de ser. Não mudou de dentro para fora. E essa palavra dessa mulher, Jesus testifica tudo aquilo, e quando ele fala, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quando o baque pega ela de verdade, e ela deixa toda a religiosidade para trás, tudo aquilo que ela tinha como convicção dentro dela para trás, ela sai, deixa tudo que está ali, tudo que ela trouxe, ela sai, volta até a cidade e fala para o povo sobre Jesus. Venham ver uma pessoa que falou tudo sobre a minha vida. Ela saiu dali convicta que Jesus era aquele Messias que ela esperava. Ela saiu dali pronta para deixar tudo para trás, deixar, mesmo sendo uma vergonha, se expor a todos e falar de uma nova convicção dela. Muitas vezes o que falta é deixar tudo para trás, tudo para trás. Ela deixou tudo para trás e foi falar sobre isso. Muitas vezes, nós precisamos voltar ao nosso estado fundamental. Deus nos criou para estar na presença dele. Esse é o estado fundamental do homem. Nós vemos isso por Adão e Eva, que Deus criou ali o jardim para que eles pudessem estar na presença de Deus. Esse foi o estado fundamental que Deus colocou as mulheres. Essa mulher estava no pecado, como nós também podemos estar no pecado, né? E ela falou com Cristo, Cristo falou com ela, e ela mudou tudo. Deus muitas vezes está esperando que você mude tudo para que você seja usado. Mas você muitas vezes está querendo mudar tudo sem mudar você, a sua vida, o seu ser, né? Eu vejo isso, né? Me veio até na cabeça agora. No estado fundamental, é como explicar a química quântica. A química quântica diz o seguinte: um átomo, quando ele tem um elétron, ele é excitado por uma energia e ele sai do seu estado fundamental e vai para um subnível diferente no átomo. Ele precisa voltar para aquele estado fundamental. Porém, quando ele volta para aquele estado fundamental, ele emana luz. É assim que funcionam os fogos de artifícios. Você
excita o átomo e ele emana luz porque ele está voltando para o seu estado fundamental. Essa mulher, ela deixou de estar no estado fundamental dela há muito tempo. E quando ela sentiu que podia voltar, ela emanou luz. Ela emanou luz de tal forma que ela converteu uma cidade inteira. Não interessa se você está em pecado, não interessa se você faz muito tempo que você está num estado deplorável, em que o pecado te excitou ao ponto de você sair do estado em que Deus tinha te mantido protegido. Se você nunca entrou nesse estado fundamental de Deus. Mas Deus quer que você emane luz. Deus quer que você volte iluminando, fazendo a diferença. É como Paulo diz, nós devemos ser como luzes. Nós devemos ser embaixadores, ser a diferença, fazer a diferença nesse mundo. Mas é necessário ter uma renovação do entendimento, é necessário ter uma renovação da sua mente. É necessário deixar tudo de lado e virar uma nova pessoa. Assim como essa mulher fez, assim como Jesus explica sobre os odres, assim como Paulo diz que somos embaixadores. Se você sai do seu estado fundamental que Deus criou para ser, vai haver um vazio naquele lugar onde você deveria estar. Volte e volte emanando luz, salvando outros. Muitas vezes você está igual o Jonas, você é um desviado que até o fato de Deus precisa, não que Deus precise do ser humano, não é isso, mas Deus precisava tanto que Jonas fizesse a missão dele, que até para eles jogarem ele para fora do barco, fez com que eles se convertessem a Deus. Leia Jonas para vocês verem. Jonas converteu um barco inteiro de pessoas, dizendo que ele estava errado e que Deus estava irado com ele, e esse era o Deus verdadeiro. E o povo creu naquele Deus, porque ele estava desviado. E quando Jonas voltou ao seu estado fundamental, que era estar na presença de Deus, o grande peixe deixou ele na praia, e a consequência disso foi andar bastante até chegar a Nínive. Mas ele pregou, o povo se converteu e eles conseguiram salvar uma cidade inteira. Volte para o estado fundamental de Deus, o estado em que Deus quer onde você esteja, para que você seja luz e não trevas, para que você possa ser iluminado por Deus e a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que está em você, possa estar fazendo com que outras pessoas vejam a sua luz. Assim como Moisés andou com Deus, assim como Moisés subiu o monte e teve que tampar o rosto dele, porque a luz que emanava dele era forte demais para que os israelitas pudessem ver. Seja a luz que o Senhor quer que você seja. Não seja apenas mais um religioso. Aquele que não sabe refrear a tua língua, como diz a própria palavra de Deus, aquele que se diz religioso e não sabe refrear a tua língua, a religião desse é vã. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vou ficando por aqui e nós vamos orar agora. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Que possamos, meu Deus, ser como essa mulher, meu Deus, no momento em que ela entendeu, Senhor, o que era a tua palavra para ela, qual era, meu Deus, a tua missão para a vida dela, qual que era, meu Deus, a palavra lançada, a semente, meu Deus, que estava sendo ali plantada naquele coração. Nós possamos, meu Deus, ser cheios do teu Espírito Santo, emanar luz, meu Deus, em meio às pessoas, para que elas possam ser salvas por ti através de nós. Possamos saber receber, meu Deus, a graça do Senhor em nós de forma verdadeira. Possamos saber ouvir, meu Deus, a palavra de Deus através da boca dos nossos irmãos.
Que possamos, meu Deus, a cada instante, a cada momento, ser cheios do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do Teu poder, meu Deus. Confiamos em Ti, na Tua graça, Senhor. Então venha habitar em nós, meu Deus, para que possamos ser embaixadores e testemunhas da verdade neste mundo, Senhor. Não sendo enganados, meu Deus, pela religiosidade, Senhor, pelo um Deus que criamos dentro de nós, fora da Tua palavra, Senhor, pelo qual, meu Deus, muitas vezes inventamos, meu Deus, e cremos, meu Deus, por pessoas que não seguem a Tua palavra, que são hereges e estão prontas para deturpar tudo aquilo que o Senhor disse, Senhor. Enche-nos o nosso coração, Senhor. Que a palavra do Senhor não saia do nosso coração para que não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Assim como diz Josué, Senhor. Entregamos tudo, meu Pai, que nós temos em Tuas mãos, pois sabemos que Tu és Deus provedor, meu Pai. Graças Te damos por este dia. Possamos abençoar, meu Deus, quem está nos vendo e nos ouvindo. Que nossa vida e a nossa semana e a deles também seja uma semana abençoada, meu Deus. E cheia da Tua graça, no nome poderoso de Jesus. Amém.